Dica do dia e mais uma grande dica, né? Funções do se. Eu sou o professor José Maria, professor de língua portuguesa. É um grande prazer me dirigir a vocês. Vamos à tela. Olha só, pessoal, da mesma forma que fizemos para a palavra que, né? Fizemos um vídeo aí anterior discutindo as funções do que. Eu aqui faço um vídeo também discutindo as funções do se, as principais funções do se, tá bom? Aquelas que são mais frequentemente aí cobradas em prova, estão mais, enfim, disponíveis e presentes nas nossas provas, tudo bem? Vamos lá, de cima para baixo. O se ele pode ser, galera, um pronome reflexivo. Olha o exemplo, né? Ele não se perdoa pela falha cometida. Bom, quando eu falo ele não se perdoa, ele não perdoa, olha só, ele não perdoa a si mesmo, ele não perdoa a si próprio. A ideia de reflexividade justamente é a ideia do a si mesmo, do a si próprio. Ele se culpou pelo acidente, ó. Ele culpou quem? Ele culpou um terceiro, ele culpou fulano, ele culpou Beltrano, não. Ele culpou a si próprio. É a ideia da reflexividade. Guarde isso aí. Reflexividade está associada à ideia do a si mesmo. O si, né, portanto, aqui do exemplo, é um pronome reflexivo. Bom, reciprocidade, ó, o se pode ser um pronome recíproco. Olha o exemplo, eles se desentenderam durante a reunião. Eles se desentenderam durante a reunião. O que é a ideia de reciprocidade, galera? É a ideia do um ao outro, né? Eles desentenderam, ó, um com o outro, né? Houve um desentendimento aí de um com o outro, tá certo? É a ideia da reciprocidade. Eles se abraçaram, né? Eles se abraçaram, eles se cumprimentaram, ó. Um abraçou o outro, tá certo? Um cumprimentou o outro. Então você tem aí a ideia da reciprocidade, um ao outro. Eles se olharam durante a aula, ó, um olhando para o outro, um olhando para o outro. Perfeito? Maravilha, pronome recíproco. Vamos lá, parte integrante do verbo. Parte integrante do verbo, bem interessante aqui essa funcionalidade. O que acontece, galera? Alguns verbos, eles nasceram, né, com o pronome, tá? Com o pronome. É o caso do verbo arrepender-se, né? Você não tem o verbo arrepender sozinho, você tem a forma verbal arrepender-se, tá certo? Então eu me arrependo, né? Você se arrepende, nós nos arrependemos, né? Então, para onde o verbo for, o se, né, o pronome, ele vai atrás, né? Obviamente esse pronome vai mudar conforme a pessoa. Eu me arrependi, ó, primeira pessoa, o me. Você se arrependeu, ó, terceira pessoa, o se. Nós nos arrependemos, o nos, primeira do plural, né? Então veja, arrepender-se é o nosso verbo, né? Não existe o verbo arrepender sozinho, tá? Existe o verbo arrepender-se. É um verbo essencialmente pronominal. Suicidar-se é um verbo essencialmente pronominal. Ok? Queixar-se é um verbo essencialmente pronominal. O que eu digo essencialmente pronominal? São verbos que sempre vão ser empregados com pronome. Esse se, portanto, é uma parte integrante do verbo. Agora, eu tenho alguns verbos que são acidentalmente, ocasionalmente pronominais, né? Ocasionalmente. É o caso de levantar-se, né? Levantar, nem sempre eu vou usar com pronome, mas levantar-se, abaixar-se, encostar-se, né? Então, olha só, dica que eu vou te dar, cara. Além dos verbos essencialmente pronominais, verbos que sinalizam, ó, sentimentos, alegrar-se, zangar-se, verbos que indicam movimento, tá certo? Abaixar-se, levantar-se, debruçar-se, encostar-se. Esse se que acompanha esses verbos que indicam sentimento, indicam movimento do corpo, são partes integrantes do verbo, beleza? A parte integrante do verbo está presente em verbos essencialmente pronominais e em verbos que sinalizam sentimentos e movimentos do corpo. Joia? Maravilha? Muito bom, né? Vamos lá, continua aqui comigo, ó. Conjunção integrante. Sem sombra de dúvida, uma das funções mais importantes aí do se, né? Conjunção integrante, nós já vimos no vídeo anterior o que é conjunção integrante. Responsável por introduzir orações do tipo substantivas, né? O se integrante é a mesma coisa. O se integrante é a mesma coisa, ó. Não se sabe se ele aceitará a oferta. Ó, o que nós temos aqui? Não se sabe
isto, né? Ó, não se sabe isto, uma oração do tipo substantiva. O se, né, que introduz essa oração é uma conjunção integrante, uma conjunção subordinativa integrante. E ele transmite a ideia de dúvida, né? Dúvida. Não se sabe se ele aceitará a oferta, pode ser que ele aceite, pode ser que ele não aceite, né? O se integrante, né, tem aí consigo, né, essa ideia de dúvida, beleza? Simbora. Conjunção condicional, a mais comum, né, das funções do se. Se eu conseguir liberação do trabalho, irei ao churrasco. Ó. Este se aqui, fácil, fácil, você troca esse se fazendo as devidas adaptações pela conjunção também condicional, caso. Se eu tiver disponibilidade, caso eu tenha disponibilidade. Se não for incômodo para você, ó, caso não seja incômodo para você, trocou esse se por caso, você tem aí uma conjunção condicional. Muito bem. O se pode ser, raramente, tá, essa função, uma conjunção causal. Olha só, se ele não aceita brincadeiras, não deveríamos provocá-lo. Se ele não aceita brincadeiras, não deveríamos provocá-lo. Não deveríamos provocá-lo, faz uma reescrita aqui, ó. Você consegue transformar esse se num porquê, né? Não deveríamos provocá-lo porque ele não aceita brincadeiras. Essa é a lógica, ó. Se fumar faz mal à saúde, você deveria largar esse vício. Ó, faz aí a reescrita, você deveria largar esse vício porque fumar faz mal à saúde. Faz mal à saúde. Você consegue, na reescrita, converter esse se num porquê, evidenciando ali o sentido da causa. Perfeito? O se pode ser uma conjunção causal. Aí vem aqui as duas funções mais importantes do se, né? O se partícula passivadora, o se índice de indeterminação do sujeito. Já fizemos um vídeo, né, explicando aqui essa diferença entre os dois, né? Muito importante essa diferença entre os dois. Tem um impacto na concordância, tem um impacto na sintaxe, enfim. Fizemos esse vídeo, né? Vou deixar aqui indicado esse vídeo que distingue a partícula passivadora do índice de indeterminação do sujeito. Mas vamos lá, vamos recapitular, né? Olha só, o se partícula passivadora, ele vai estar ladeado de um verbo transitivo direto ou de um verbo transitivo direto e indireto, beleza? Ou seja, um verbo que pede objeto direto. Você pode esquematizar da seguinte maneira, né? Ó, diga-me lá com quem o se anda, né? Que eu digo para você quem o se é. Se o verbo, ó, tem objeto direto, este se é uma partícula apassivadora, tá certo? É uma partícula apassivadora. Muito bem, o verbo pode ser transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Você consegue converter a voz passiva sintética, que é a voz passiva que traz o se partícula passivadora, na voz passiva analítica. A voz passiva analítica é a que tem o verbo auxiliar ser, mas o verbo principal no particípio. Fazendo isso, você confirma que você tem ali um se partícula passivadora. Olha o exemplo, né? É necessário que se verifique com urgência a falha. É necessário, moçada, né, que seja verificada com urgência a falha. É necessário que se verifique a falha, é necessário que a falha seja verificada, né? Quando você consegue fazer essa conversão, né? Quando você consegue fazer essa conversão da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, você prova para você mesmo que você tem um se partícula passivadora. A evidência é que esse se partícula passivadora é ladeado de um verbo que pede objeto direto. Diga-me com quem o se anda. Se o se anda com um verbo que pede objeto direto, esse se tem tudo para ser uma partícula passivadora. Você vai comprovar isso convertendo essa voz passiva sintética na voz passiva analítica. É necessário que se verifique o problema, é necessário que o problema seja verificado. Olha aí, né? É necessário que se analise a questão, é necessário que a questão seja analisada. É necessário que se faça uma ordem, é necessário que uma ordem seja feita. Beleza, maravilha. Vamos lá. Índice de indeterminação do sujeito. Todo mundo na tela. O índice de indeterminação do sujeito, olha só a dica aqui, né? A dica aqui por sua vez, né? O se, índice de indeterminação do sujeito, diga-me com quem este se anda. Ele anda aqui com um verbo, olha só, que não tem objeto direto. Não tem objeto direto. O verbo que está com o se
índice de indeterminação do sujeito não tem objeto direto. Especificando aqui, né, este verbo, ó, ele pode ser intransitivo, ele pode ser transitivo indireto ou de ligação. Então, olha só, não se acredita mais nas pessoas. Não se acredita mais nas pessoas. O que acontece aí, galera? Ó, verbo acreditar, quem acredita, acredita em alguém. É um verbo transitivo indireto. Ele não pede objeto direto, ele pede objeto indireto. O se é um índice de indeterminação. Você tem, portanto, um sujeito indeterminado. E o detalhe, né, nós discutimos isso no vídeo comparando partícula passivadora com índice de indeterminação. O verbo que está ladeado do se, índice de indeterminação do sujeito, ele vai ficar para sempre na terceira pessoa do singular. Não se acredita mais que seja naquela pessoa, não se acredita mais, ó, singular, naquelas pessoas, não importa. Este verbo que está ladeado do se, índice de indeterminação do sujeito, ele não vai ter plural, ele vai ser flexionado apenas na terceira pessoa do singular. Então, dando destaque, né? Partícula passivadora, índice de indeterminação do sujeito, né? O verbo que está com a partícula passivadora, ele vai pedir objeto direto, né? E aí você vai converter, né, a voz passiva sintética, que tem o se, partícula passivadora, na voz passiva analítica, que tem o auxiliar se, mais o verbo principal no particípio. O índice de indeterminação do sujeito, o se, índice de indeterminação do sujeito, está ladeado de um verbo que não pede objeto direto. Não pede, um verbo intransitivo, transitivo indireto, ou muito raramente um verbo de ligação, né? O se indetermina o sujeito, né, e força o verbo a ficar sempre no singular. Beleza? E por último, meus amigos, assim como falamos, né, da partícula de realce ou expletiva lá para o que, também temos o se desempenhando esse papel de partícula expletiva ou de realce, como nós falamos, né? A partícula expletiva, ela está ali só para enfeitar, só para adornar. Ela não tem uma função morfossintática. Ela está ali só para cumprir tabela, só para enfeitar, para adornar, tá? Tira, que não vai fazer falta. Foi-se embora minha fé. Tira este se aqui, ó. Foi embora minha fé foi embora. Não se vá, não se vá. Tira o se, ó. Não vá, não vá. Ou seja, não faz diferença a presença ali do se, ele não tem uma função morfossintática, tá? Beleza? Destacando aqui as principais funções, né? Destacando as principais funções, partícula passivadora, índice de indeterminação do sujeito são muito importantes, né? Correndo por fora também temos aqui, ó, pronome reflexivo, pronome recíproco, né? Conjunção condicional, conjunção integrante. Eu sempre tomo cuidado de não grifar muita coisa, porque senão fica tudo sendo muito importante, aí você perde o foco, né? Mas são as funções, sem sombra de dúvida, as mais cobradas em prova, tá bom? Essa foi a dica do dia, né? Um vídeo sintético aí, tentando, ok, sumarizar todas essas funcionalidades do se. Fizemos a mesma coisa para o que, fizemos agora a mesma coisa para o se. Bom, agradeço demais aí a audiência de vocês, né? Vale a pena compartilhar o vídeo aí com os amigos, tá? Enfim, com quem, sei lá, estuda com você, se prepara com você, enfim, porque é um vídeo aí que pode, numa revisão ali final, né, ajudar muita gente, tá bom? Ficam aí, né, meus perfis de redes sociais, sigam-me no Instagram, Professor José Maria, no meu grupo exclusivo do Telegram e o meu canal do YouTube, todo dia uma dica do dia, né, com algum assunto aí da língua portuguesa frequentemente cobrado em prova, né, vídeos curtos de 10, 15 minutos, numa linguagem fácil, tentando aí tornar o seu aprendizado mais eficiente. Bom, um grande abraço a todos e até a próxima dica. Tchau, tchau, pessoal!